Olá, meus irmãos, um bom dia para todos, na graça e na misericórdia do Senhor nosso Deus. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, apresentador do Salmo, versos e prosas. Estou passando para deixar-vos mais um salmo. O salmo de hoje é o Salmo 30, Salmo de Davi. Eu estarei fazendo um breve comentário até o versículo 9. Esse salmo contém 12 versículos. Então eu estarei comentando até o versículo 9 e depois estaremos comentando os demais versículos. O salmista diz assim: Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me levantaste, e não permitiste que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Ó Senhor Deus meu, a ti clamei, e tu me curaste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura. Conservaste-me a vida dentro os que desce a cova. Cantai louvores ao Senhor, vós que sois seu santo, e louvai o seu santo nome. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, pela manhã, porém, vem o cântico de júbilo. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste com que a minha montanha permanecesse forte. Ocultaste o teu rosto e fiquei conturbado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito haverá no meu sangue se eu descer à sepultura? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Muito bem, amados, diletos irmãos. O Salmo 30 é um salmo de louvor, de glorificação, de exaltação, de agradecimento. O salmista exalta o Senhor porque o Senhor o levantou. O Senhor não permitiu que ele viesse a morrer, que seus inimigos se alegrassem pela morte dele. O Senhor Deus, quando Davi clama a Deus, então Deus curou a ele. Provavelmente o salmista estava enfermo e os inimigos dele já cantavam vitória, já se alegravam porque acreditava que Davi iria morrer. Mas ele diz que clamou a Deus e Deus o curou. Ele diz que foi o Senhor que fez com que ele voltasse, que a alma dele voltasse da sepultura. Provavelmente ele esteve no vale da sombra da morte. Ele diz que Deus conservou a vida dentro aqueles que descem à sepultura. Então ele cantou louvor ao Senhor. Ele louvou o Senhor. Mas ele não louvou sozinho. Ele convida aqueles que são santos a louvar o santo nome do Senhor. Aí ele esclarece por que isso ocorre. Porque a ira de Deus dura só um momento. Mas o seu favor, no favor de Deus está a vida. Ele diz que o choro pode durar uma noite. E pela manhã, porém, vem o cântico de júbilo. Então nós vemos, amados, que podemos passar por um momento difícil em nossa vida. Podemos enfrentar tempestade, angústia, sofrimento. Mas quando nós voltamos para Deus, podemos cantar. Só a fé
pode cantar. Só momento de fé pode glorificar. A glória devemos dar a Deus por toda a graça que muitas vezes ainda não provamos, que ainda não experimentamos. Devemos glorificar a Deus por toda a graça que ainda não alcançamos. Isso é agir por meio da fé. Isso é visualizar aquilo que ainda não aconteceu. Olhar para dentro da dimensão do Espírito e acreditar que da graça de Deus virá e que nós iremos provar dessa graça. A gratidão é uma atitude que certamente agrada o coração de Deus. Muito mais quando temos o conhecimento da providência de Deus em todas as experiências da vida. Seja essa experiência boa ou má. Mas por vezes, a confiança nos bens e nas circunstâncias favoráveis nos ensina que podemos ser pego de surpresa por mudança brusca e indesejadas. Muitas vezes nos apegamos aos bens terrenos, à prosperidade. O salmista diz: eu dizia que a minha prosperidade jamais seria abalada. Ele acreditava na sua riqueza, na sua fortuna, mas provavelmente tudo isso deixou de ser a sua crença quando ele teve a experiência com Deus quase morte. Quando ele diz que estava a sua alma prestes a descer à sepultura. Quando clamamos pela ajuda do Senhor, mesmo que estejamos no fundo do poço, Ele nos puxa para cima. Ele nos concede um novo começo, uma nova oportunidade. Precisamos ter em mente, amados, que somos totalmente dependentes da graça de Deus. Mesmo que a conclusão seja de que a ira de Deus nos alcançou. Porque o salmista diz que a ira de Deus pode durar um espaço de tempo. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Mesmo que sejamos muitas vezes alvo da ira de Deus, essa ira representa o instrumento que gera mudança de pensamentos e atitudes. Todos os juízos de Deus são atos de amor. Quando Deus permite que muitas vezes a calamidade nos alcance, que o sofrimento toque a nossa alma, nosso coração, Ele está usando tudo isso como instrumento de amor. Mesmo que pareçam ser destruidores, eles são na verdade uma vara de correção, uma terapia divina que produz o bem. Quando a esperança está em Deus, a tristeza que parece como consequência do sofrimento e das situações ruins, é como aquele que muitas vezes se encontra estagnado, sem força, sem capacidade, mas quando ele bota sua confiança novamente em Deus, a sua força volta. Imagine um viajante que busca um abrigo, uma hospedagem temporária, mas que na manhã seguinte, bem cedo, precisa prosseguir de viagem. Depois de um dia inteiro de provações e lutas, a noite chega, e com ela o temor, a escuridão, produz dor e solidão. Mas quando amanhece, a luz do amor de Deus expulsa a noite de tristeza,
as sombras de dúvida, a noite em que os olhos choraram, dá lugar para um novo dia de alegria. Agora, seguro, não tememos o mal. Estamos guardados pela fé em Jesus. Não duvidemos mais do seu amor leal, pois em seu caminho Ele nos conduz. Ele nos leva a prosseguir avante, a vencer os obstáculos que surgem na jornada da nossa vida. Diz o salmista: quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade jamais seria abalado. Veja, ele confiou em sua prosperidade. Ele acreditava que sua prosperidade jamais seria abalada. Mas ele passou por uma experiência dolorosa. Então ele olha novamente para Deus e diz: tu, Senhor, pelo seu favor fizeste com que a minha montanha permanecesse forte. Ocultaste o teu rosto e fiquei conturbado. Então o que isso ocorre? Quando você passa a confiar na sua própria riqueza, na sua própria prosperidade, você está se afastando de Deus. Então Deus muitas vezes não ouve a sua oração. Você deve agradecer a Deus. Você não... muitas vezes você pode interrogar, mas é pecado ser rico? Não! Mas você não pode colocar sua confiança na sua riqueza. Você deve glorificar a Deus pela sua prosperidade. O salmista nos dá o exemplo e diz: a ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Então ele clama a Deus. Ele deixa de acreditar na sua prosperidade, na sua riqueza, e volta-se a Deus. Porque quando Deus afasta dele, ele ficou conturbado. E ele diz no versículo 9: que proveito haverá no meu sangue se eu descer a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará a ele a tua verdade? Não há como, amados. Após a morte, começa o juízo. Começa a sentença. Teremos que apresentar diante do tribunal de Cristo para prestar conta dos nossos atos. Então, vamos voltar a Deus. Tu estás sentindo que Deus não tem ouvido a tua oração? Parece que os céus estão fechados. Analise sua vida e volte a falar com Deus. Faça como Davi fez. Ele diz: a ti, Senhor, clamei, supliquei. Vamos suplicar a Deus, vamos orar. Eu convido vocês a orar. Este salmo, verso e prosa de hoje. Então vamos orar. Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, entrando em Tua presença, Pai, para glorificar o Teu nome, para exaltar a Ti, Senhor, que é o meu Deus, que é o socorro presente na angústia. É o Senhor que me livra, Pai, de todo mal. É o Senhor que me concede graça, paz, harmonia. É o Senhor que me dá paz no momento das lutas. É o Senhor que me concede a vitória no momento de tribulação. É o Senhor que estende a tua mão para socorrer-me. Então exaltado seja o teu nome. Glorificado seja o Senhor. Porque é Rei soberano, magnânimo, eterno. O Senhor é o Rei dos reis. O Senhor é o Senhor dos senhores. Não há outro Deus que possa nos socorrer. Então é a Ti que elevamos nossa voz, nosso clamor, em súplica, em adoração, crendo na Tua misericórdia, crendo, Senhor, na Tua benignidade,
crendo, Senhor, que o Senhor vai agir ao nosso favor e vai cessar todas as lutas, e nós iremos glorificar o Teu nome, testemunharemos que a Tua benignidade dura para todo sempre. Receba, Senhor, a nossa oração. Transforme, Senhor, toda aflição em alegria. Transforme toda luta em vitória. Coloca as tribulações distante da nossa vida e nos dê, Senhor, sentimento de vitória. Nos dê, Senhor, sentimento de campeões. Que sejamos revestidos pela Tua força. Que sejamos revestidos pelo Teu Espírito eterno, o Espírito Santo, que nos instrui e nos ensina e que ora por nós, através de nós, com gemido inexprimível. Te glorifico, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, te dou graça e te louvo. Amém e amém.